Ele te recompensará 7 vezes mais. Meu irmão, minha irmã, hoje nós temos um ensinamento muito útil para partilharmos aqui, sim. Muitas vezes nós acabamos esquecendo. E hoje o Espírito Santo vem nos lembrar e nos recordar que nós precisamos ofertar a Deus o melhor, o primeiro, as primícias, a melhor parte. E esse é um preceito com recompensa, com promessa. Aquele que oferta ao Senhor a primazia do seu coração, a primazia do seu tempo, é recompensado por Deus. E não de maneira proporcional, porque o nosso Deus é um Deus exagerado, Ele superabunda. Hoje nós vamos ouvir no Evangelho também São Pedro perguntando, mas Senhor, e nós que deixamos tudo, o que nós vamos ganhar com isso? Afinal de contas, aquele jovem rico foi embora. Não quis se desfazer de tudo que era seu para seguir o sumo bem Jesus. E Pedro, parece que meio incomodado, diz, afinal de contas, e nós que aceitamos o convite e o chamado, nós vamos ganhar o quê? E o Senhor diz, Pedro, você ganhará 100 vezes mais. E a vida eterna. É um excelente negócio. Né? E claro que a grande mola propulsora é o amor. Nós descobrimos um Deus que nos ama e cuida de nós. E nós nos abandonamos e nele confiamos e fazemos questão de colocá-lo em primeiro lugar nas nossas vidas. Por isso eu quero partilhar com você essa palavra que está no livro do Eclesiástico, a primeira leitura hoje que a igreja nos propõe. Presta atenção nesta palavra, as promessas que o Senhor faz. E assim começa o autor sagrado, honra ao Senhor com um coração generoso e não regateis, isto é, não diminuas as primícias que apresentares. Faze todas as tuas oferendas com semblante sereno e com alegria. Consagra o teu dízimo. Dá a Deus segundo a doação que Ele te fez e com generosidade, conforme as tuas posses, porque Ele é um Deus retribuidor e te recompensará 7 vezes mais. Meu irmão, minha irmã, interessante que a palavra diz, dá a Deus segundo a doação que Ele te fez. O coração que oferta as primícias ao Senhor sabe que tudo recebeu como dom. Os talentos que nós temos, Deus nos deu. A capacidade de trabalhar, este emprego excelente que você tem, foi Deus que te deu. Este emprego com o qual você consegue hoje suprir as necessidades da sua família, foi Deus que te deu. Olha para os teus filhos, foi Deus que te deu. A tua vida é um dom dado por Deus. E o que é que hoje a palavra de Deus nos exorta e nos convida a devolver? A melhor parte daquilo que Ele nos deu. Isso permeava toda a vida dos israelitas. E hoje deve outra vez se fazer presente nas nossas vidas. É o 5º mandamento, inclusive, da igreja também. Atender às necessidades da igreja. Isso passa por todas as áreas da nossa vida. A palavra hoje nos fala do dízimo. Devolver a Deus. Quantos de nós católicos estamos nos desfazendo, estamos olvidando, estamos como que a nos esquecer, a prescindir deste mandamento, a prescindir deste dever de devolver a Deus. Mas olha, a palavra diz, o teu Deus é um Deus retribuidor e Ele te dará 7 vezes mais. E agora a pergunta, é porque Deus tem necessidade desse dom? Não, mas é porque nós temos necessidade de ofertar. Para proteger também o nosso coração. Primeiro, para declarar com a nossa vida que Deus tem a primazia. Não nos permitir esquecer dessa primazia do Senhor, mas para também manter o nosso coração sempre livre. Não deixar que o nosso coração se torne preso, refém, escravo. Mas que o nosso coração seja arrimado tão só e unicamente em Deus. E o que acontece? Quando eu dou as primícias, eu santifico todo o resto. Quando eu entrego a Deus esta parte, eu santifico todo o resto.
tudo se torna então santificado na minha vida. É preciso ouvir esta palavra. Hoje o Senhor nos dá uma sacudida e nos chama. Em todas as áreas da sua vida, faça este exame de consciência e perceba o que eu não tenho consagrado ainda ao Senhor. Lembra da promessa que o Senhor faz a Pedro: eu darei 100 vezes mais. Que hoje o Espírito Santo possa inspirar o seu coração e você possa fazer bons propósitos. Além de oferecer a primazia do seu coração, do seu tempo, da sua família, de todos os dons. Que hoje você também possa estabelecer esse propósito. De voltar a devolver a Deus o seu dízimo, na sua igreja, na sua paróquia, na comunidade onde você faz parte. Santificar também o fruto do trabalho das suas mãos. Deus hoje nos dá essa chacoalhada e nós agradecemos tanto. Estávamos esquecidos. Obrigada, Senhor, por nos lembrar. Compartilhe essa palavra e faça essa experiência. Peçamos a graça, Senhor, dai-me a graça de um coração livre. Dai-me a graça de um coração livre. E que eu possa amá-lo sempre, cada vez mais. Deixe o seu brado, salva na bandeirinha para não esquecer e compartilhe essa palavra. Muitos precisam se reencontrar com ela. Deus deseja abençoar a sua casa, a sua família, a sua vida. Que o seu coração seja um coração sempre grato a Deus. E assim você possa experimentar uma profunda alegria de pertencer inteiramente ao Senhor. Foi muito bom estar com você. Nós agradecemos a Deus por esta palavra, por esta partilha. Deus abençoe você até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Pedro começou a dizer a Jesus: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Na verdade, o apóstolo Pedro está questionando a Jesus qual é a consequência de segui-lo. O que vão receber em troca disso? Sobretudo eles que deixaram tudo para seguir Jesus. Algumas pessoas até perguntam assim, né? Mas Pedro era casado, ele abandonou a família, já estava com a família criada. Então os apóstolos já tinham uma certa idade, né? Não sabemos dizer se Pedro, no caso, teve filhos, mas o fato é que se tinham, estavam já criados, encaminhados, e eis que eles deixaram a missão que tinham, eram pescadores de peixes, para se tornarem pescadores de homens, segundo a própria missão que Jesus lhes confiou. Claro que outros tinham outras profissões, Mateus era um cobrador de impostos. Bom, enfim, é que eles deixaram, e deixaram por causa de uma missão. O grande questionamento: o que é que nós ganhamos para seguir Jesus? Primeiro, nós já ganhamos Jesus. A graça de se tornar discípulo de Jesus já é uma graça sublime, única e incomparável. Não se compara a nada material, a nada humano mesmo. A graça de segui-lo e amá-lo. Por isso, independente daquilo que seja a sua missão hoje no mundo, a responsabilidade que lhe é confiada, seguir Jesus é o fundamental. E saiba que a recompensa é Ele mesmo. E Ele é o tesouro, Ele é a graça. E nós não podemos perdê-lo. Mas se muitas vezes somos chamados a abnegar, a renegar o que temos para segui-lo, não se preocupe, porque Ele não vai deixar de cuidar de nós. Todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, não se preocupe, porque teremos 100 vezes mais. Irmãos para cuidar, irmãs para cuidar, irmãos para cuidarem de nós, pais, mães. Eu tenho que testemunhar que há 15 anos
Aliás, não há 15 anos, há 30 anos, porque eu tinha 15 anos quando eu fui para o seminário seguir Jesus. E tudo deixei, de sonhos, de expectativas de vida, para gerir um novo sonho, ser também um pescador do Evangelho. E eu digo isso a jovens, a moças, a rapazes, homens e mulheres, que são chamados nas mais diversas realidades e situações para o seguimento de Jesus. Não seja movido pelo medo. Agora, é verdade, se o que move o nosso coração é a ganância do mundo, Deus não satisfaz a ganância do mundo. Deus não satisfaz a avareza do mundo, Deus não satisfaz a cobiça do mundo. Mas Ele satisfaz as necessidades do nosso coração, da nossa alma. Ele se torna um alimento, Ele se torna a riqueza e Ele nos dá toda a dimensão da eternidade, sem deixar nunca que nos iludamos no caminho. Teremos tudo isso, com tribulações, com perseguições, mas a sua graça está conosco e na vida futura, a vida eterna. Se o Senhor te chama, não deixe de segui-lo, não deixe de amá-lo, porque a maior graça e a maior vocação é o amor. Quanto mais nos doamos pelo amor, mais o amor de Deus está em nós. Deus abençoe você.